O ano era 2015. Eu já tinha me decidido a uma aventura, disputar a presidência e, quem sabe, ser vitorioso. Eu andava pelo Brasil sozinho. Eu não me lembro o certo local, mas era uma região do Centro-Oeste. Porque junto à base do campo, homem do campo, eu comecei esse trabalho. Eu cheguei muito cansado no hotel. Eu não sei se tinha 2 estrelas ou 3, se bem que muitas vezes dormi em hotéis de milhões de estrelas na rua. E cheguei cansado, como sempre. Tinha um cara lá, eu não sei se era ascensorista, porteiro, recepcionista. E eu falei para ele, nosso linguajar militar, né? O que tem para comer nesse trem aí? Ainda não era mineiro. Mineiro me tornei o ano passado em Juiz de Fora. E ele me tratou muito bem. Eu queria a quantidade e não qualidade. Quando me convidam para almoçar, às vezes perguntam-me, né? O senhor come o que, presidente? Eu falo, só não como o que não tem. E eu comecei a conversar com esse cidadão pobre, sem cultura, cansado, trabalhando essa hora da noite também. E começamos a conversar, como se estivesse no quartel. Era comum de serviço a gente fazer isso no quartel, especial na fronteira. E conversa vai, conversa vem. Eu fui me abrindo com ele, foi se abrindo comigo. Uma diferença enorme de salário, de conhecimento, mas uma igualdade nos propósitos e no sentimento. Em dado momento eu perguntei para ele, o que é mais difícil? Eu ser presidente da República ou você comprar esse hotel? Ele olhou para mim e falou, ser presidente da República. Imagine hoje em dia, Pedro Guimarães, o que passa na cabeça desse cidadão humilde. Com toda certeza passa uma história que nós podemos atingir os nossos objetivos. E olhando aqui para frente agora, estou vendo um general de 4 estrelas, desculpa, de 3 e 2 aí, fardado, de nome Barcelos. É o último militar da minha turma nativo. Depois de você, Barcelos, eu sou do 100% pijama. E vejo você também com um brevê no peito, um brevê de paraquedista. Fizemos o mesmo juramento depois de 2 meses, muito sacrifício, noites sem dormir pelas dores musculares, um juramento. Que no meio do juramento dizia o seguinte, dai-me, Senhor vos Deus, o que vos resta. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Obrigado, meu Deus, o Senhor me atendeu. Se alguém acha que eu sou o super-homem, pode continuar achando. Mas tem uma certeza, a minha cadeira é de criptonita. Meus amigos, nós buscamos um objetivo. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, 12 dos quais ao lado do Davi Alcolumbre, passou na cabeça de muita gente, na maioria dos parlamentares, com toda certeza. Como nós podemos mudar o Brasil? Que força eu tenho para aprovar uma emenda a um projeto? É quase impossível, muito difícil. Nós sabemos como é aquela engrenagem. O homem luta pelo poder até dentro de casa. E eu
relembrando do meu passado, as experiências, as alegrias, os dissabores, as amizades, algumas inimizades. Agora que estamos no poder, vamos cumprir o que prometemos durante a campanha? Vamos. Mas a minha cadeira tem criptonita. A do Paulo Guedes, eu acho que não. Da Tereza Cristina, também acho que não. Tem um pouquinho só. A Mulher Maravilha, eu não sei o que enfraquece. Até o momento, nada enfraqueceu a nossa Tereza Cristina, nem a nossa querida Damares. Não está aqui, está ausente aí. Então, a gente tinha que formar um time. E formar um time, Alcolumbre, que realmente represente o seu Brasil, no critério técnico, no critério de patriotismo. O Onix bem me acompanha há algum tempo. É um dos 5 parlamentares que são ministros meu. Ninguém deu as costas para o parlamento. A Cristina, acho que ninguém duvida do seu conhecimento, da sua garra no tocante ao agronegócio. E nós conseguimos formar esse time. Um time que se dedica acima de tudo. Eu não tenho que saber de economia, Paulo Guedes. Quem tem que saber é você. Eu não tenho que conhecer de marinha, prezado Almirante Ico. A Vossa Excelência tem que conhecer de marinha. Eu sou o técnico do time de futebol. Parabéns, Onix. Parabéns. Gauchão aí, torcedor do Inter. O outro gauchão não se deu bem, é do meu time. Mas faz parte da regra do jogo. Formamos um time. E esse time entrou em campo. Eu não os tenho como empregados meus. São meus parceiros, meus amigos. Por muitas vezes, como agora há pouco, com as matérias fomos para um canto e nos acertamos. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Ancine, vamos trazê-la para Brasília. Não somos contra quem tem essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir. Em respeito às famílias, é uma coisa que mudou com a chegada ao governo. Quando no dia de ontem anunciamos nas nossas mídias sociais um fim de um concurso da Unilab, Universidade Federal da Bahia e outra do Ceará, onde o concurso, acreditem, era reservado para transexuais exclusivamente e não binários. Eu fui estudar, eu não sabia o que é não binário. Eu não vou falar aqui porque eu respeito vocês, o que é não binário. Mas preservar um concurso público para pessoas que têm esse comportamento exclusivo, inclusive para matemática. O que necessário se faz para que, para esse concurso público, para ser matemático no futuro, ser formado numa universidade pública, o elemento é ser transexual. Não tem espaço para quem for hétero. Ou não interessa o que ele seja. Prezado Hélio Negão, subtenente do Exército, amigo meu de muito tempo, não interessa nem a cor da pele. Botamos um ponto final nessa questão, até porque o vestibular, né, ia ser feito baseado num decreto de 2012. Ministro, o senhor sabe quem era naquela época. E esse trabalho que a gente faz, buscando corrigir as coisas, dar um norte, porque quem veio trabalhar comigo sabia da minha posição. Não justifica nenhum ministro, por exemplo, pode ser contra a questão do armamento, mas a minha linha foi a defesa, então ele que não se manifeste. Não posso ter um ministro falando favoravelmente ao desarmamento se a minha linha não é essa. Não está sendo selva. Valeu, Paulo. Eu chamo de PG porque o nome do meu pai é Percy Geraldo.
Homenagem ao meu pai, chama Paulo Guedes, MPG. Obrigado. Então, nós temos uma linha que eu tenho que fazer, prezado Davi Alcolumbre. Levando avante as bandeiras que fez o povo acreditar em mim. Eu não tenho uma bandeira corporativista. Eu procuro atender, sim, as Forças Armadas, que são as responsáveis pela nossa democracia, nossa liberdade. As Forças Armadas para deixar, venezuelanas não tinham esse compromisso. Olha como lá estão. Temos que reconhecer as especificidades. Como quando eu falei, por ocasião da reforma da Previdência, prezado Paulo Guedes, quando se fala em policial militar, eles não têm privilégio. Qual o privilégio de um policial militar do meu estado do Rio de Janeiro? Receber a família uma bandeira, quando vai para outra cumprindo a sua missão? Então nós buscamos fazer o melhor. É difícil? É. Estamos vencendo paradigmas. 6 meses sem uma acusação de corrupção no governo. Para os críticos, não basta, é obrigação sim. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisas simples, mas que interessam a todos. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Até atender o deputado João Campos, mas não é ele apenas, são a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. Eu vi, há um mês aproximadamente, vi na internet, e passei um vídeo, uma pessoa vendendo queijo e linguiça, e chorando porque foi apreendida pela fiscalização, não sei se é municipal ou estadual. Passei para os meus ministros, eu senti lacrimejar os olhos da Tereza Cristina. O problema ia para cima dela. Por sorte, nós aqui contamos com o deputado Ivaí. E depois, obviamente, o Davi Alcolumbre. Eu costumo brincar, por favor. Apresentar um projeto e fazer um filho é muito fácil. E lhe dá, na maioria das vezes, prazer até. Agora, fazer o projeto transformar em lei, ou cuidar desse filho até que ele esteja livre para ter o voo próprio, não é fácil. Então, obrigado, Evaí. Obrigado, Davi. Obrigado, Onix, pelo decreto. Então nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. Mas isso requer sacrifício de todos nós, sem exceção. Nós podemos mudar o futuro do Brasil. Nós podemos sair da teoria para a prática. Não existe satisfação maior do que conversar com muita dignidade com o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Tenho certeza que para o subtenente Hélio do Exército Brasileiro, meu irmão, que eu conheço há não sei quantas décadas, também tirar uma fotografia com ele. Até fiz uma brincadeira na época. Estava lá a reunião de autoridades ali. E, obviamente, né, o Trump reagiu à oposição, os democratas, o Barack Obama. Eu falei para o Trump, eu também tenho meu Barack Obama. Eu apontei para o Hélio. O complemento eu não vou dizer aos senhores aqui. E os senhores sabem, quem é pai, quem é mãe, vocês querem um filho melhor do que vocês. Eu quero meus filhos melhores do que eu.
O meu filho Eduardo, para encerrar, ia sair do Brasil. Daí eu estimulei, né? Qual pai quer que um filho saia, né? Não quer. Presta um concurso, passou para a Polícia Federal. Já falava inglês e espanhol. Enquanto aguardava o recrutamento, né, ele fez intercâmbio, ficou 6 meses nos Estados Unidos. Obviamente que ele queria, né, que eu pagasse a sua estadia para ele poder aperfeiçoar seu inglês. Eu falei, não. Primeiro que para mim pesa. E ele então foi para fritar hambúrguer e entregar pizza nos Estados Unidos. Então, uma pessoa bastante comunicativa, entre outras coisas, se aproximou, né, depois, no futuro, da família do presidente norte-americano. Tanto é que na Casa Branca, quando estive com ele, numa reunião reservada, eu, ele e intérprete, mais ninguém, nem o ministro das Relações Exteriores dele, nem o nosso, pôde entrar. E ele fez questão de convidar o Eduardo para entrar e assistir à reunião. A imprensa falou que o Eduardo deixou para trás ali, para o lado do Ernesto. Não é verdade isso aí, muito pelo contrário. A amizade que ele tem, a sua família, pelo meu filho, não tem preço. O trabalho de quem é embaixador, um dos mais importantes, é ser cartão de visita. E eu falei com a imprensa esses dias, imagine se o Macri tivesse um filho embaixador aqui. Uma ligação para mim. Eu atenderia agora ou pediria ao ajudante de ordem para marcar uma data futura? Atenderia agora. Essa possível indicação passa o Davi Alcolumbre por vocês. Eu não tenho autoridade para... Ele vai para lá. Passa para a Comissão de Relações Exteriores, depois pelo próprio Senado. Agora, meus senhores, vamos supor um caso hipotético. Davi, eu não acredito nisso. Até porque a sabatina vai ser feita com rigor, tenho certeza disso, e ele vai ser aprovado. Mas eu poderia chamar o Ernesto Araújo agora. Ernesto, vem cá. Muito obrigado. Vou te indicar para ser embaixador dos Estados Unidos e o meu filho Eduardo vai ser ministro das Relações Exteriores. Poderiam até dizer, né? Bem, não tem competência para ser embaixador, vai comandar agora quase 200 embaixadores pelo mundo. É a mesma coisa, General Fernando. Também não está aqui. Então é o Botelho que está representando aqui. Prezado Brigadeiro Botelho. Se eu pegasse um filho teu, de 21 anos de idade, e falasse, você vai ser ministro da Defesa. Algum problema? Não, né? Seria ministro da Defesa. A exigência é ter 21 anos de idade, mas nada além disso. Sem conhecê-lo, seria muitíssimo melhor que muitos que foram da Defesa com 60 anos de idade. Agora, se tem um filho, ministro da Defesa, que estaria comandando aqui o Wilkes, o Pujol e o Bermudes, estaria subordinado a ele. Se ele quiser comprar um 22 para andar armado, não pode, porque o Estatuto do Armamento diz que ele tem que ter 25 anos de idade. Então são aquelas questões da nossa legislação menores que não nos deixam realmente livres para lutarmos por aquilo que interessa ao nosso Brasil. Nós devemos nos abstrair da situação que nos encontramos, de muita coisa, para poder realmente botar o Brasil no local de destaque e que ele merece. Assim sendo, meus senhores, eu acho que eu falei um pouco demais. Falo do coração. Quantas vezes sou advertido para ler? Eu não gosto de ler discurso. Deixa bem claro, ler livro é outra história. Tá? Mas a gente consegue transmitir aquilo que a gente sente para todos vocês. E quando eu estou, me permita aqui, vale a pena, eu acho, um ensinamento. Estou com representações de outros países
eu sempre vejo numa segunda linha 3, 4 pessoas, né? Não são as mais importantes da comitiva, obviamente. E o que o ensinamento me fez tirar de conclusão desses 3, 4 na segunda linha? A infantaria reserva, né? Eles ficam olhando para a tua cara, Barcelos. Brigadeiro Bermudes, ficam olhando para a tua fisionomia. São pessoas que depois transmitem àquelas autoridades que estão na frente se o senhor estava falando a verdade ou não. Se o senhor merece a confiança deles ou não. Se o senhor quer enganá-los ou não. Assim funcionam as grandes potências. Como é que pode Israel, que não tem nada a ser uma grande nação, e nós que temos tudo, sermos isso que nós somos no momento? A confiança, o respeito, a palavra, para quem é cristão, o temor a Deus, poderá, ou melhor, fará a diferença para o futuro dos nossos filhos e netos. Assim sendo, eu agradeço a todos vocês, meus irmãos parlamentares, ministros, secretários, DAS, cidadão de bem que está aqui. Eu agradeço a todos vocês a confiança no governo brasileiro. Juntos, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele merece e nos orgulharemos ao nos referir às gerações que nos antecederam que eu fiz a minha parte, você agora fará a sua. Muito obrigado a todos vocês.